abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 2. Nós estaremos fazendo uma meditação desta mulher que se chama Raabe, né? Acredito que muitos já devem ter ouvido um pouco dessa história desta mulher, essa mulher que nos dá um show de fé, isso mesmo. E quem que era Raabe? Raabe era uma meretriz, Raabe era uma prostituta que trabalhava naquele tempo com esta profissão, né? E pelo poder do Senhor, né, e pela fé que ela teve no Senhor, ela fez algumas ações que nos chamam a atenção e que trouxe a libertação para a vida dela, e não somente para a vida dela, mas para toda a família, né? Então a palavra de Deus relata a história de Raabe como uma ilustração de uma vida totalmente transformada. Após ela ter confiado no Deus de Israel, todo o seu passado foi perdoado e fisicamente destruído. E foi pela fé. E pela fé Raabe partiu para uma vida vitoriosa. Mas isso fez com que ela fizesse uma escolha. E Raabe, ela faz a sua escolha. A história de Raabe está descrita lá no livro de Josué. Antes de conquistar a terra que Deus prometera ao seu povo, Josué enviou 2 espiões para explorarem a cidade de Jericó. E esses homens encontraram abrigo em uma casa nas mulheres da cidade onde a prostituta Raabe vivia. A Bíblia não nos diz o porquê dos espiões terem ido à sua casa, mas relata que ela os protegeu e os escondeu no terraço. Entre o tempo que os espiões chegaram à casa de Raabe e o tempo em que o rei de Jericó ouviu sobre a presença deles na cidade, Raabe deve ter feito a sua confissão de fé no verdadeiro Deus, na presença desses espiões. Ela sabia perfeitamente o que havia acontecido ao povo de Deus depois que saíram do Egito. Ela confiou no Deus de Israel, provou sua fé, arriscando a sua vida para ajudar os espiões que eram inimigos de Jericó. E Raabe, ela demonstra aqui a sua fé através de suas obras. E apesar dos emissários estarem em território inimigo, eles compartilharam sua fé com Raabe. Deus honrou a coragem deles e usou Raabe para protegê-los e ajudá-los de 2 formas. Primeiro, ela salvou a vida dos espiões. E segundo, ela os encorajou em sua fé, contando-lhes sobre o que sabia sobre a reputação do povo de Deus, aonde ela estava, aonde ela morava naquele momento. Está lá no livro de Josué, no capítulo 2, do versículo 9 ao 24. Descreve como essa história se espalhou e encorajou o próprio Josué. E o Novo Testamento menciona a fé desta mulher lá em Tiago, capítulo 2, do versículo 25 ao 26, que diz assim: de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. E também lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos os heróis da fé e o testemunho de Raabe no versículo 31, que diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E a recompensa daquela mulher foi imediata, ou seja, em troca por sua ajuda aos espiões, Raabe pediu para que não matasse nem a ela e nem a sua família. Então os emissários prometeu atendê-la. Então Raabe os auxiliou para que escapasse dos muros da cidade, ajudando-os a descer com uma corda pela janela. Os espiões a aconselharam a amarrar uma corda vermelha em sua janela e prometeram que quem estivesse em sua casa seria protegido. E essa história está lá no livro de Josué, no capítulo 6, do versículo 21 ao 25. Então descreve lá como foi que aconteceu. Então tudo quanto a cidade havia destruído totalmente. O pessoal invadiu, destruiu tudo. Tanto homens como as mulheres. Tanto meninos como velhos. Todos foram destruídos. Somente foram salvas Raabe e toda a sua família. Por quê? Por causa do feito de Raabe. Deus ele proporcionou a Raabe aquela oportunidade de fazer uma boa ação. E ela não pensou 2 vezes, né? Eu acredito ali que guiada pelo próprio Deus para ajudar, né, os espiões ali de Josué.
Então houve esse acontecimento extraordinário e que hoje o Senhor, dentro da sua palavra, nos deixa como exemplo. Então, pensando na fé dessa mulher, ou seja, a sua vida completamente foi mudada. Então isso nos faz pensar nas nossas próprias vidas. A sua fé deve ter sido tão verdadeira, mas tão verdadeira, tão grande, que até a sua família passou a acreditar na sua história. Isso é tremendo, é maravilhoso, não é? Quando você se entrega para o Senhor. Quando você diz, como eu disse no início, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Imagine na pele dessa mulher, na pele de Raabe, uma prostituta, que teve uma oportunidade de mudança. Eu te faço uma pergunta para que você analise e pense. Talvez nessa live, talvez a partir deste rádio, o Senhor está te dando uma oportunidade, assim como deu também para a vida de Raabe. Hoje tem uma oportunidade de Deus para a tua vida. Hoje existe uma oportunidade de Deus para a tua história, para que você mude ela completamente. Porque assim como foi na vida daquela prostituta, que assim ela se prostituía, chegou uma oportunidade de mudança. Chegou uma oportunidade, uma nova história para a vida de Raabe. Assim também chega uma nova oportunidade para a tua vida nesta manhã. Então abra teu coração. Permita que a fé que vem pelo ouvir, e por ouvir a palavra de Deus, permita que através deste texto, através da palavra do Senhor, você abra teu coração e através da tua fé, você creia que Deus pode mudar a situação da tua história. Então creia como Raabe creu um dia. E essa fé ela precisa ser grande. Mas é só você acreditar, porque fé é crer. Fé é acreditar naquilo que você não está vendo, mas que você tem vontade no teu coração de ter uma visão além, de ver a sua família bem, porque essa visão ela tem que estar lá na frente. Assim como um dia eu olhei para a minha vida e tive fé, porque eu precisei olhar pela situação familiar em que eu estava vivendo, em uma família totalmente descompromissada, uma família que totalmente estava ali dependendo de álcool. Eles precisavam beber, eles precisavam se alcoolizar para sentir uma alegria no coração deles. Essa era a situação da minha casa. Mas dentro daquela situação, no dia que Deus me deu a oportunidade de pensar diferente, então eu não perdi a oportunidade. Eu acreditei. Eu disse assim: Senhor, o campo da minha família é esse. É um campo de alcoólatras. Mas eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu olhei para aquela situação, eu vi além. Eu não vou olhar para agora, eu vou olhar para além, eu vou olhar lá na frente. Porque Deus, ele trabalha dessa forma. Talvez agora, nesse momento, você está olhando para a sua casa, está vendo toda desmoronada, toda destruída. Você está vendo o inimigo entrando dentro dela e fazendo uma bagunça. Você está vendo o seu marido se alcoolizar. Você está vendo o seu filho se drogar. Você está vendo o seu casamento se afundar. Ei, mulher de Deus, eu estou te convidando a olhar assim como Raabe olhou. Assim como um dia eu olhei. A minha casa ninguém dava nada. As próprias pessoas da minha família não acreditavam em nós, não acreditavam em mim. Porque eu olhava para a minha casa e dizia: daquela casa de bêbados não pode sair nada. Ninguém dava nada para aquele lar, ninguém dava nada para aquela família. Mas eu usei a minha fé. Eu disse assim: pode ser uma casa de bêbados hoje, mas eu vou olhar lá na frente. E para a honra e glória do Senhor, olhe agora para mim. É neste momento que eu estou aqui, dizendo para você que assim como eu olhei para a minha história e tive fé, é por isso que eu estou aqui, nesta programação, dirigindo esta programação, porque um dia eu olhei para aquela destruição e eu olhei com fé. E olha só o que Deus fez na minha vida. Deus me coloca hoje, nessa manhã, para dizer para você que um dia alguém desacreditou de mim, que um dia alguém desacreditou da minha casa, mas Deus fez uma grande obra dentro do meu lar. Deus fez uma grande obra no meio da minha família. E hoje eu posso declarar, hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu estou muito feliz dizendo isso para você. Talvez você olhe para a sua família agora
Eu não sei como está a sua casa, mas eu sei que essa palavra tem endereço certo. Ei, Deus está falando com você. E é com você mesmo que Deus está falando. Assim como Ele fez na vida de Raabe, usando ela naquele momento, Deus vai fazer na sua vida também. E a vida de Raabe é um lembrete da contínua graça de Deus. Ei, essa graça ainda está sobre as nossas vidas. Essa graça de Deus ainda está sobre você. Você está ouvindo esta palavra? Então ela está sobre a tua casa também, está sobre a tua vida também. Deus não espera até que sejamos perfeitos para nos usar, porque Deus usou a prostituta para servir de exemplo para nós também. Talvez você olhe para a condição que você vive hoje, e você olha para você e diz assim: meu Deus, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu só sou uma prostituta, eu só sou uma alcoólatra, eu só sou uma viciada em drogas. Talvez você está dizendo isso para você mesmo, mas Deus está dizendo para você que Ele não espera esse momento de santificação para te usar. Assim como Ele usou aquela prostituta naquele momento, Ele pode também usar a sua vida agora, sem se importar com o nosso passado. Esquece o seu passado, para de viver de passado. Declara agora a sua fé no Senhor e executa agora o plano que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Deus é poderoso, meus queridos. Tem pessoas que olham para a situação em que está vivendo e dizem assim: eu tenho uma vontade de servir a Deus, mas do jeito que eu estou aqui eu não consigo. Da maneira que eu se encontro aqui eu não consigo chegar até a presença de Deus. Ei, Deus está falando com você neste momento. Assim como Raabe usou a fé dela quando ela ainda era prostituta e se permitiu ser usada por Deus, e Deus usou a vida dela para esconder aqueles espias, Deus também quer te usar. Deus também quer usar a tua vida e quer fazer nova todas as coisas nesta manhã. Deus tem um plano para executar sobre a tua história, e Deus está falando com você. É somente você agora, neste momento, abrir o teu coração e declarar esta fé que Ele já colocou em você. Declara essa fé. Declara perante o Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua história nessa manhã, em nome de Jesus.